gente! Como é que vocês estão? Espero que sejam maravilhosos. Hoje, neste canal da Bruxa Ivani tão lindo, você tem no Bruxaria no Mundo Itália. Galera, curte, compartilha, já fica atento porque hoje a gente vai fazer uma linda viagem, né? Para quem não me conhece, meu nome é Thalissa Assato e a gente está fazendo então uma busca da nossa essência. Cada vez que a gente propõe um roteiro, cada vez que a gente vai para um lugar deste planeta, nós estamos então resgatando uma parte da nossa alma, não é? Então, o que eu vou dar de dica, né? Como às vezes não dá para irmos então, né, para a Itália, para Portugal e tudo mais, a gente faz o quê? Estuda. A gente faz uma imersão naquele panteão, a gente vai ler sobre o assunto, ver vídeo, a gente tenta se inteirar, né, do que aquele povo come, daquele povo, como é que eles decidem, como é que é a vida no dia a dia. E lembra que a Dona Ivani já ensinou que energia acompanha pensamento e pensamento acompanha energia? Tá aí, né, uma primeira, assim, dica valiosa, né? Porque veja, se você está estudando sobre a Itália, por exemplo, você sim precisa pedir licença ao panteão de lá. Você precisa sim pedir licença, né? Aqueles então que detêm daquela energia primordial, né? Gente, independente se vai morar lá ou se vai para lá em loco, tá? Fica a dica, porque quando a gente se conecta com alguma coisa, com alguém ou com espíritos, não é? Com assuntos, a gente traz isso para o nosso tempo presente. E não é justamente isso, né? Nossa intenção não é fazermos boas conexões, descobrir sensações, emoções que às vezes estão dentro de uma caixinha, e depois que descobrimos e isso é revelado, a gente ter maturidade para resolver essas situações e ficar uma situação melhor e a gente ter uma vida mais feliz. É isso, galera. Então, só fica a dica, é sempre muito bom a gente também, na hora de estudar, pedir licença, né? E deixar claro as suas intenções na hora de você procurar e desvendar esses assuntos, tá bom? Galera, partindo então para a Itália, né? Quais coisas que é bacana você já ter uma noção? Roma, por exemplo, é um lugar que é imperdível. Não tem como você ir na Itália e não passar em Roma, tá? Roma, ela tem mais de 2000 anos e ela tem como berço, né? Onde que foi fundado Roma? Ali no Fórum Palatino. Então, quando você for pro Coliseu, visitar o Coliseu, aquele do gladiador do filme, pois é, você vai ver muito sobre a formação da sociedade, né, quanto romanos, né, como que funcionava o sistema de irrigação, toda a parte sanitária, como que era feito, né, a democracia então instalada ali, né, surgida ali. É muito legal. No entanto, quando a gente foi, né, eu fiz lá o processo, contratei um guia, né, para entender melhor sobre o Coliseu. Minha gente, você acha que você fica 2, 3 horas no Coliseu? Fica nada. Você fica 2 horas e meia lá no Fórum Palatino, tá? Entendendo a estrutura da civilização. E aí, os últimos meia hora, 40 minutos, aí eles te levam no Coliseu. Que, by the way, tá bem interessante o Coliseu. Agora eles deixaram a parte do subsolo aberto para quem quiser ver. Onde que os gladiadores ficavam, né? Enquanto eles estavam esperando para poder partir pra guerra, tá? Então é muito legal, muito bacana. Mas eu me encantei, porque lá, né, no Fórum Palatino, onde ele pôde explicar como que era a formação, eu me deparei com as vestais. Pois é. Quando alguém me fala assim, olha, você é médium, olha, você é sacerdote, você é sacerdotisa. Gente, não é de agora que a gente tem... não é de agora, não é? Ainda mais quando a gente fala dessa classe sacerdote, porque ser médium é uma coisa, ser sacerdote é outra, né? Se você tem dúvida sobre esse assunto, Dona Ivani tem no curso aí Umbanda explicando bem direitinho uma coisa da outra. Mas, dentro da bruxaria, você pode explicar, então, de acordo com as suas outras vidas, de acordo com as suas outras vivências, o porquê você já tem essas marcas do sacerdócio. E lá existiam as vestais. E quem eram as vestais? Eram aquelas escolhidas na classe da nobreza
a manter o fogo sagrado, né, da civilização. Gente, era literalmente um fogo. O fogo não era uma tocha e tinha uma bandeja. Não é bandeja. Era uma. Ai, sabe quando a gente tem um grande alguidar, assim? Só que era bem maior. Ai, já sei! Sabe aquela panela da paella? Era tipo aquilo, mas era de pedra, pronto. E dali era colocado, era mantido sempre o fogo, tá? E, gente, eu achei muito interessante porque é aquilo, né? Se você, então, faz um pacto para ser vestal, você não tem uma vida, né, com filhos, com o marido, enfim, né, daquele tipo de trabalho. Não. Você escolhe, então, um tipo de vida, né? E aí eu vou relembrar vocês aí que lá pro dia 13 de maio, né? O mês de maio em si foi um mês bem interessante, porque a Dona Ivani, no Ritmos da Terra, falou muito sobre os nossos pactos que nós fazemos, né, em outras vidas. E, gente, qual que é a nossa intenção aqui no Bruxaria no Mundo? Não é justamente eu resgatar coisas do passado e ressignificar no tempo de hoje? É isso. Então, às vezes você fez um pacto lá atrás de pobreza, de castidade, só que hoje você não quer cumprir aquilo, você não precisa mais daquilo. O seu tipo de estrutura, seu amadurecimento emocional e mental que seja, mudou, né? Avançou, que seja. E aí você tem sim possibilidade para mudar de opinião e exercer uma outra função ou melhorar o seu próprio papel no mundo. E é justamente aí onde a bruxaria vai te ajudar. Por isso que é importante ter o autoconhecimento. Você precisa sentir e saber de onde você veio, por que você fez, para você ajustar no tempo de hoje. E lá, neste passeio, né, turístico, que na realidade você pode sempre ter um olhar, né, espiritual, eu consegui então fazer algumas conexões. Como? Respirando, ouvindo bem o que o guia estava comentando, né, o guia turístico, e aí eu fui me conectando com os meus vários sentidos, vendo se aquilo me ressoava o coração, se aquilo me fazia chorar, se aquilo me fazia ficar triste, ou se aquilo me fazia sentir poder. E você vai entendendo dessas energias de como elas conversam com você. Galera, é imprescindível você ter um estudo sim, tá? Para você entender quais eram os papéis da sociedade naquela timing que ele tá te explicando, tá? Para ver se tem coerência naquilo que você tá resgatando também. Fechou? Saindo de lá, ai minha gente, Roma é a coisa mais linda, né? É um museu a céu aberto também, como eu comentei de Portugal, né? Fiz, assim, ó, Roma eu fiz tudo a pé, tá? Você vai andando e a cada quadra é um museu diferente, são praças, né, fenomenais, lindas, fonte maravilhosa, né, Fonte de Trevi, você tem a da Espanha, gente, vocês me desculpem porque eu não sei falar direito, tá? Mas, ó, eu vou colocar um pouco do roteiro aqui na descrição para vocês terem aí uma noção e dar uma pesquisada, tá? Conforme eu comentei, o Coliseu, né? Comentei. Gente, Panteão. Por favor, vão. A entrada é gratuita. Vocês podem ir e o lugar é gigante. Assim, você olha pra cima, aquela estrutura feita, né? Que tem um círculo bem em cima, né? Do teto, ele é aberto, né? No dia que eu fui, tinha chovido, se eu não me engano, e aí eles colocam uma delimitação, mas quando não chove, fica um sol assim lindo, bem no meio. É incrível. Para quem faz arquitetura, sempre é um local obrigatório, né? Para você poder entender, inclusive, a parte da construção. Fontana de Trevi já comentei, Fórum Romano falei para vocês. Vocês podem ir na Piazza Navona, Piazza de Spagna, bairro de Trastevere. Ai, muito gostoso. Vão, né, para vocês comerem bem. Lá vocês podem comer desde um pedaço de pizza, né, como também aqueles banquetes de 3 entradas, aí um prato era assim, era salada, eu podia comer 2 massas, você pode comer uma carne que você escolha, e aí tem a sobremesa. Mas se você for naqueles almoços tradicionais italianos, gente, você chega às 11h30
E você vai sair umas 5, 6 horas da tarde, meu. Porque você vai começar assim, ó, você entra com licor primeiro, aí você experimenta 3 tipos de licores. Aí tem o antipasto. Aí você começa a experimentar um tipo de patê específico, aí você come os salames, aí você come os queijos, aí você toma o vinho. Aí depois você começa na massa. Aí na massa tem de 3 a 4 tipos de massa. Então você não come assim, né? Você come bem pouquinho pra você experimentar um pouquinho de cada coisa. E aí depois você come, come, come até das 6 horas da tarde. E essa é a vida deles. Gente, é maravilhoso, vocês vão amar. Voltando aqui em Roma, vocês podem ir, então, no Vaticano. Vá ao Vaticano e visite, por favor, museus do Vaticano, Capela Sistina. Você precisa ir ver as obras de Michelangelo. E assim, você vai estar num local que é todo murado, né? Então, dentro de Roma existe, né, a cidade dedicada, né, a cidade específica que é o Vaticano. E aí você contrata, por favor, um guia, porque o lugar é enorme e facilita muito sua vida quando você tem outra pessoa para poder ir direcionando o que você vai ver, o que você não vai ver. Porque, passa 1, 2, 3, 4 horas e você tá lá ainda. E tem coisa para ver. Só na Capela Sistina eu fiquei uns 40 minutos, 50 minutos, observando e olhando cada pincelada, porque é de gênio mesmo, é muito incrível. Gente, vocês se encantam. Ai, Basílica de São Pedro, eu amei. Agora, olha, vou te dar uma dica também da Basílica de São Pedro. Tem uma parte que você pode subir pra você ver Roma de cima, e é incrível. Só que você pode ir de escada e anda, e anda, e anda, ou você pode ir de elevador. Vá de elevador, tá? Seja bom com sua perna, porque depois sua perna vai doer. E é muito bacana. Hoje em dia, como a gente tem a tecnologia do Google Maps, quando você tá lá em cima, você abre o Google Maps e você vai vendo onde você tá e onde tá cada museu, né? Você consegue ver o Coliseu dali. É muito bacana, tá? Basílica de São Pedro. Um lugar que eu não consegui ir, que eu queria muito ter ido, foi o Castelo de Sant'Angelo, que é bem pertinho do Vaticano. Se vocês conseguirem, vão e vocês me contem, por favor. Ali eu fiquei com, assim, coração no peito, mas não consegui ir. Tem Igreja de Santa Maria Maggiore, fui. Também fui na Igreja de Maria Madalena. E você que então também já tem sua trajetória na mediunidade, por exemplo, sabe quais são, né, as divindades que te acompanham, sabe mais ou menos de onde elas vieram, de onde eles vieram. Aproveite essas viagens para você também se conectar a essa força, tá? Gente, vou dar uma dica. Quando você se conecta a alguma coisa, você se conecta com tudo dessa coisa, tá? Então sobe coisa legal, coisa não tão legal. Por isso que eu falei que tem que ter amadurecimento emocional para você saber reajustar essas informações e saber ter uma boa decisão, tá? Muito bem, para isso que você sempre tem ajuda, para isso que a gente usa o oráculo, para isso que a gente tem uma graça sacerdotisa e para isso que a gente pede ajuda. Tá bom? Não se esqueçam. Galera, indo já finalizando aqui nosso vídeo, você precisa, tá, ir a Assis, tá? Principalmente quem é solar, quem é da nova ordem do sol. Assis tá aí no roteiro, tá? Em Assis, então você fica... você pode pegar um trem de Roma em acho que 2h30, se eu não me engano, você tá em Assis. É uma cidade que era uma cidade feudal, né? Então era inteira murada. Então, para você que tem interesse de conhecer como que é, né? Como que era, né? Um feudo, você vai se encantar, é bem bacana. Mas você vai ver as obras, assim, como que funciona e como que era, né? A vida de São Francisco de Assis, a vida de Santa Clara. Eles deixaram, então, obras grandiosas, uma filosofia de vida forte, né? Inclusive hoje a gente sempre vê, não vê? Um São Francisco, então aqueles que se dedicam, né, à ordem, com umas roupas específicas, sempre falando da castidade, falando, né, da pobreza.
E assim, em termos de expansão de filosofia, eles tiveram realmente um chamado muito grande e eles o fizeram, né? No entanto, até hoje nós temos grandiosas igrejas e lá o lugar é fantástico, lindo. Tem uns pinheiros que você fala, meu Deus do céu, eu tô dentro de um filme. É lindo. E aí, quando você capta a energia de lá, você vai ter bastante. É diferente você captar a energia de uma igreja e é diferente de você ir lá fora, se conectar com um pinheiro e fazer, obviamente, a conexão com a árvore, né? Coisas básicas. Mas você vai também entender que existem algumas igrejas que você vai entrar que você tem sim conexões. Então é nisso que exige o estudo, para você captar qual é o tipo de divindade que ali está sendo honrada, né? Então quem foi o São Francisco de Assis? Quem foi a Santa Clara, né? Ali eles têm uma capela enorme de Santo Antônio, tem uma capela enorme de Maria Madalena, não é? Então eu acho que é muito bacana a gente, quando fizer as viagens, né, faz essa base de estudo antes e sempre vá com muito respeito, sempre trabalhando assim a quebra dos paradigmas para você poder absorver aquilo da melhor forma possível e ter maturidade para você utilizar dessa energia da melhor forma possível, tá? Sempre vamos aí trabalhando com isso. Minha gente, sabe uma outra coisa também que eu queria comentar? Quando eu fui então para o sul, né, da Itália, fiquei na Calábria, eu tava indo bem na época da Befana, que é uma bruxa, né? Eles comemoram a Befana no dia 6 de janeiro. Eles falam que ele tem uma associação com os Reis Magos. E sabe o que a Befana ela ajudou, os 3 Reis Magos? Conta que eles estavam perdidos para encontrar Jesus e foi a Befana que orientou eles, né, ao caminho. Olha que coisa, né? E aí, dentro da tradição, quando a criança ela foi bem comportada, né? Teve um bom comportamento, ela entrega docinhos. E quando a criança não teve um bom comportamento, ela entrega um carvão pra criança. Pois é bem interessante. Todas as cidades, os supermercados, as padarias, eles ficam com uma bruxa, né? Uma imagem de uma bruxinha, assim, é vendida essa imagem. É muito cultuada a Befana, principalmente lá na Calábria. Galera, se eu for falar de Itália, assim, acho que eu vou falar de horas e horas e horas. Mas o que eu queria comentar aqui, né? Sempre, quando você for a algum local, você vai sempre com muita reverência, pedindo as licenças todas. E vá sem a sua arma, assim, sua lança, tá? Vá entendendo como que era mais ou menos as coisas, captando, aceitando, para você conseguir realmente absorver de uma forma bacana as energias, tá bom? Muito bem, galera. Então fica atento, semana que vem tem mais. Um beijo, tchau, tchau!